Fala, irrigantes, tudo bem? Alan Ramírez novamente com mais um conteúdo exclusivo. E não, você não leu o título deste vídeo errado. Você está curioso para saber quais são os benefícios que a irrigação pode trazer ambientalmente? Então continua acompanhando esse vídeo. Pode parecer estranho, mas em uma breve consulta na internet, você não acha nenhum tópico que fale sobre os benefícios da irrigação para o meio ambiente. A gente vai até achar, minimizando os impactos, minimizando os riscos ou quais são as consequências. Mas a irrigação tem sim alguns e muito importantes benefícios para o meio ambiente. Vamos introduzir algumas informações básicas sobre a irrigação ao redor do mundo e depois trazemos para o Brasil. Hoje, o mundo inteiro ele conta com aproximadamente 1,5 bilhões de hectares que estão produzindo e 80% deles são em sequeiro e 20% são irrigados. Só que na questão da produção, 60% da produção vem do sequeiro e 40% da produção vem do irrigado. O Brasil, embora utilize entre 7 e 8% da sua área total, hoje ele conta com aproximadamente 65 milhões de hectares produtivos e aproximadamente 7 milhões de hectares são irrigados. Um outro número que é muito importante da gente salientar aqui é com relação à vazão dos nossos rios, que é o maior medo de todos que estão de fora desse mundo da irrigação, que falam, vai acabar a água, a irrigação consome muita água. Hoje, desconsiderando a bacia amazônica, nós temos em torno de 47 mil metros cúbicos por segundo de vazão. E a irrigação, ela utiliza apenas 2,27% dessa água total disponível. E salientando ainda que este número não está englobando os valores de água subterrânea. E agora vem aquela questão para podermos falarmos dos benefícios ambientais da irrigação. A irrigação pode acabar com a água dos rios no futuro próximo? Hoje no Brasil, a legislação com relação à água está muito bem definida e o que rege esse direito de uso da água é a chamada outorga, que eu já havia explicado num vídeo anterior. Mas, afinal, como que é calculado essa outorga? A outorga de cada estado ela é baseada nos dados da ANA, Agência Nacional das Águas, em que a base de dados deles são baseados numa série histórica com mais de 30 anos de medição, tanto de chuva como de vazão. Mas aí vocês me perguntam, mas eles mediram então em todas as cidades do Brasil, em todos os rios, em todos os córregos, em toda a malha hídrica brasileira, eles fizeram essas medições durante 30 anos? Não, o sistema que foi utilizado por eles foi o seguinte: algumas principais cidades já tinham os seus postos fluviométricos e os postos pluviométricos, estações de monitoramento em alguns locais específicos. E a partir desses dados, para ter o cruzamento de informações, eles obtiveram os resultados a partir da chamada regionalização de vazões, que a grosso modo é como se fosse uma regra de 3 mais complexa, em que você obtinha todo o cruzamento de informações entre os municípios e entre os postos de monitoramento que eles já tinham os resultados. Aí vem outra questão, mas como eu sei se esses dados são confiáveis ou não? A partir desses dados, veio a importância de cada estado realizar o seu plano estadual de recursos hídricos. E hoje mostra que alguns dados da ANA são bem conservadores. A gente pode pegar alguns estados do centro-oeste, da região sudeste, em que o plano estadual demonstra que são valores de chuvas e vazões superiores a esse estudo da ANA. E falando também na prática, hoje em alguns estados, esse uso da água ele é cobrado. E também para o produtor não é interessante ele gastar essa água à toa,
Porque, além de questões agronômicas, ele também tem o custo do bombeamento, seja por energia ou óleo diesel. Bem, agora que estamos assegurados com essa questão hídrica, podemos trazer alguns benefícios ambientais que a irrigação pode nos proporcionar. E para iniciar a falar sobre os benefícios ambientais que a irrigação pode nos trazer, vamos começar com o que eu sempre gosto de falar, que é sobre a diminuição da dessedentação dos rios. Vamos imaginar o seguinte cenário: aquela região de extrema seca, que não produz nada, terra bem arenosa e que as condições pluviométricas também não são adequadas para qualquer produção de qualquer cultura. Vamos imaginar chegando uma irrigação nesse lugar, solo protegido, coberto, e com a irrigação também vem a tecnificação. Ou seja, o produtor vai partir para um plantio direto, vai realizar curvas de níveis, terraços. Se for uma área de pecuária, ele vai proteger a APP dele com cerca por fins legais para obtenção de licença. Ou seja, toda aquela chuva que caía naquela área sem proteção, sem vegetação, que ocasionava uma erosão ou até mesmo uma vossoroca, ela acabava indo para um manancial mais próximo, para as partes mais baixas da propriedade. E com essa cobertura, com certeza vai ter a diminuição desses impactos sobre esse manancial. E um outro benefício ambiental é a questão da licença ambiental, do licenciamento do sistema de irrigação. Por que eu falo que é um benefício ambiental também? Porque quando o produtor vai implantar um sistema de irrigação, caso o produtor vá fazer alguma interferência ambiental, ele vai promover a compensação dessa interferência. E na maioria das vezes vai ser o dobro ou até mesmo o triplo do que ele está causando ali, que é uma situação de baixo impacto. São pequenas áreas que não vão interferir na fauna, na flora ou em algum corredor biológico que tenha a propriedade. A análise desse empreendimento, ele não envolve só a irrigação. Ou seja, se o produtor tiver qualquer outro tipo de atividade na sua propriedade, elas também precisarão estar regularizadas. Ou seja, de algum modo, a irrigação ela acarreta a legalização de todos os outros empreendimentos que hajam na propriedade. Sendo assim, os produtores que possuem qualquer sistema de irrigação estão regularmente, seja no CAR, seja em reserva legal, seja com seus planos de recuperação de áreas degradadas. Enfim, é uma atividade que traz muito retorno para o meio ambiente. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de citar aqui sobre a questão do efeito poupa-terra, como o professor Linneu gosta de chamar, que é o que eu já havia mencionado sobre a questão da relação da produção total irrigada com relação à quantidade de terra. Ou seja, você verticaliza a produção, produz mais em menos área, minimizando o efeito de abertura de novas áreas. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma questão em aberto, com relação aos barramentos de terra. Hoje, de um lado, nós temos a supressão em APP com o seu código florestal e do outro lado nós temos os barramentos de terra para a produção de alimentos e para utilidade pública. O porquê que hoje eu consigo licenciar o barramento, outorgá-lo, mas não consigo a licença para a supressão daquelas árvores que estarão dentro desse barramento. Como o estado de vocês vem avaliando esse quesito? Além de todos esses benefícios que eu já citei sobre os barramentos, podemos falar também sobre da manutenção do balanço hídrico daquela região e também o entendimento como um todo de toda aquela bacia hidrográfica que vai receber aquele barramento. Hoje, como vocês veem essas políticas públicas com essas relações? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo interessante de acesso para todos. Nos vemos até o próximo vídeo.